bem? Estamos aqui novamente. Hoje nós iremos falar sobre a religião na Grécia Antiga. Como funciona? Mas antes eu quero deixar para vocês em Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e os meus mandamentos guardares dentro de ti, tornando atento o teu ouvido à sabedoria e se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por sabedoria e a prudência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e a procurares como tesouros escondidos, entenderás então o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Como é que funcionava a religião na Grécia? Os gregos, eles eram considerados politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Mas ao contrário dos outros povos, eles tinham uma grande intimidade com os deuses, pois eles acreditavam que aqueles deuses estavam a serviço das pessoas. Por exemplo, os deuses gregos possuíam várias características humanas, como defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença que existente entre eles e os humanos é que os deuses, para eles, eram deuses imortais. Os gregos também acreditavam na existência de 12 grandes divindades, conhecidos também, assim a gente pode relacionar, com a mitologia grega. Mitologia é o estudo do mito, né? Que a pessoa inventa uma nova história e disso passa a ser evidência conforme o tempo vai passando. E como eles acreditavam nessas 12 grandes divindades, que se reuniam em seus tronos no alto do Monte Olimpo, onde moravam, o pai de todos eles era considerado Zeus, que era casado com Hera. Apolo era conhecido como deus do sol e o protetor das artes. Ares era considerado deus da guerra e Poseidon, que era considerado deus do mar. Afrodite, a deusa do amor, e Palas, Atena, a deusa da sabedoria. Esses são os mais conhecidos, né? Tem até desenhos com esses nomes. Geralmente esses deuses e deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. As tempestades seriam um efeito de sua cólera, quando ele estivesse com raio. Por sua vez, os terremotos, que eram comuns na Grécia, eram explicados pelo mau humor de Poseidon, que batia com seu tridente no fundo do mar. Então, assim, eles estipulavam que esses deuses eram como alguém superior e que controlavam todas as coisas. Aí, e na Grécia Antiga também existia as primeiras Olimpíadas, como a mitologia grega, que a gente já fala um pouquinho a mitologia sobre ela. Há muito tempo atrás, as pessoas não podiam explicar os eventos a partir da ciência. Por isso que eles explicavam os acontecimentos naturais a partir da história do quê? Dos deuses, das deusas e heróis. Os gregos tinham uma história para explicar a existência do mal e dos infortúnios. Eles acreditavam que em certa época todos os males e infortúnios estiveram presos em uma caixa. Pandora, a princesa mulher, abriu a caixa a eles e eles se espalharam pelo mundo. Um dos mais antigos mitos gregos falam do caos, que era considerada a confusão primitiva de Gaia, mãe terra, Ponto, o mar e Urano no céu. Do casamento de Urano e Gaia, que nasceram os titãs, ciclopes e gigantes, que personificaram as grandes coisas e poderosas da terra. Então, através do casamento deles dois, passaram a surgir montanhas, terremotos, furacões. E o mais forte dos titãs, Cronos, que casou-se com a sua irmã Reia
e que tiveram 6 filhos. Eles, temendo a rivalidade que poderia existir entre seus filhos, Cronos devorou-os logo ao nascer, exceto Zeus, que Reia escondeu numa caverna. Quando ele se tornou adulto, Zeus derrotou o pai e obrigou a libertar os Ciclopes da tirania de Cronos, e eles, em recompensa, deram-lhe as armas do trovão e do relâmpago. Além dos deuses, também os heróis tinham direito ao culto, resultado da união entre um deus e uma mortal, ou vice-versa. Eles eram considerados intermediários, ou seja, entre os deuses e entre os homens, e atribuía para eles a proteção do local onde eles estavam sepultados. Outros foram homens excepcionais, cujos feitos, muitos antigos, se tinham transformado em lenda. Nós temos também o caso do Édipo, que após ter sido expulso de Tebas, por ter morto o pai sem o ter reconhecido, ele conseguiu responder à esfinge. Temos em Atena por Teseu, que fora seu fundador e vencedor do Minotauro, e ainda Hércules, como vocês é bem conhecido, né? Um dos mais populares heróis gregos e considerado como fundador dos Jogos Olímpicos. Então, assim, um herói, ele era a união de um deus com um mortal, segundo eles. Além dos Jogos Olímpicos, nós temos também aqui como vivia eles na antiguidade. O homem, ele passava a maior parte do tempo fora de casa, porque ele se ocupava trabalhando, fazendo compras, conversando com os amigos sobre política e outros assuntos. Já a mulher da época ficava em casa, e o objetivo dela era cuidar da casa e da alimentação. Na Grécia Antiga não existia residências luxuosas, ainda mais em relação ao clima, né? E as pessoas não ficavam muito dentro de casa, e sim fora para a realização das atividades diárias. Agora, como funciona a Grécia hoje? A Grécia, atualmente, ela ocupa aproximadamente o território habitado pelos helenos do período clássico. Sua forma de governo é a república parlamentarista. A Grécia hoje vive sob regime democrático. Trata-se de uma democracia representativa, que é bem diferente daquela praticada no período clássico. Naquela época, as pessoas participavam diretamente, emitindo a sua opinião na Assembleia, que reunia todos os cidadãos. Na democracia moderna, os cidadãos elegem seus representantes e são estes que exercem o poder. A economia do país, ela se baseia na agricultura, na indústria e no turismo. As principais culturas são trigo, oliveira, fumo, algodão e frutas. Dentre as principais indústrias, destacam-se as têxteis, né? As de azeite e vinho, as de refino de petróleo, as de alumínio e níquel e a mineração. Desde a antiguidade, os gregos se distinguiram, diferenciaram-se na questão da construção naval e da navegação. E essa tradição continua até os dias de hoje. A frota grega atual, composta de navios de passageiros e mercantes, entre as quais os importantíssimos cargueiros e petroleiros, está entre as primeiras do mundo. Então essa aí é um resumo referente à Grécia Antiga e principalmente a religião. Como vocês podem ver, eles acreditavam em muitos deuses, até na união de deuses com humanos, e se tornavam-se heróis, e eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não na existência de um apenas. Então essa é a nossa aula de hoje. Deixarei um vídeo para complementar essa aula, assista a ele e depois realize a atividade proposta que está na plataforma. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!